Vamos nessa, meu povo! Mais um videozinho aí de direito administrativo, dessa vez trabalhando um tema bastante cobrado nas provas e que o pessoal ainda tem uma certa dificuldade, ainda consegue se enrolar, uma questão muito fácil, um trabalho bem simples, em que nós vamos analisar centralização, descentralização e desconcentração. Molezinha, fácil pra gente. Vamos fazer uma abordagem bem direta, bem prática para você. Tranquilo? Me acompanha no vídeo aí, você vai gostar. Então, galera, vamos nessa, vamos lá. Vamos falar sobre técnicas administrativas de controle e gestão, dos entes da administração pública. Vamos nessa? Eu preciso falar com você de centralização, desconcentração, descentralização. Cara, isso aqui é muito fácil, muito tranquilo. Eu vou trabalhar isso bem rápido, para deixar exatamente o que você precisa para a sua prova para evitar a fadiga. Centralização ocorre sempre que a entidade que recebeu a atribuição de prestar certo serviço público presta esse serviço para você. Olha só que legal. Se você olhou o vídeo de administração pública, direta e indireta, você deve lembrar que a administração pública direta é aquela caracterizada por receber uma atribuição direta da Constituição e prestar essa atribuição, prestar esse serviço público diretamente à sociedade. Então, na verdade, eu posso falar que a administração pública direta também é chamada de administração pública centralizada, porque eu tenho a entidade que recebeu a atribuição prestando de forma centralizada, prestando de forma direta a atribuição ou o serviço público para a sociedade. Então ocorre centralização sempre que União, Estado, Distrito Federal e municípios, nas imagens, nas posições de suas entidades, começam a agir e representar a instituição. Prefeitura, Presidência da República, governo, e eles, ministérios, secretarias. Ocorre sempre que a administração pública direta começa a prestar a atuação do serviço público a você. Então, isso é centralização. Centralização é administração pública direta, é a mesma coisa. Então, se você vê administração pública direta ou centralizada, é a mesma história. Só que nem sempre a administração pública diretamente presta isso, mas ela resolve meio que desmembrar-se ou estabelecer a composição de alguns entes. Se você ainda não viu esse vídeo, veja a teoria do órgão para que você possa entender melhor o que a gente vai falar. Mas a técnica por trás da criação de órgãos públicos é chamada de desconcentração. Porque desconcentração ocorre quando a mesma pessoa jurídica, dentro da mesma pessoa jurídica, ocorre uma reorganização, uma reestruturação. E essa reorganização vai necessariamente passar pela criação de órgãos públicos. Tá? Então, olha só, isso aqui é bem fácil, cara. Quando, por exemplo, você vê uma entidade como o INSS se desmembrando em várias unidades, ou uma entidade como a União se desmembrando em Polícia Rodoviária, Polícia Federal, Polícia Militar ou Civil, no caso dos estados, mas tendo as delegacias de polícia rodoviária chegando até você, tendo o Tribunal de Justiça ligado a um Estado, tendo o Superior ou o Supremo Tribunal ligado à União, sempre que eu tenho esses órgãos públicos agindo em nome da administração pública direta ou indireta, tanto faz, ambos podem criar, eu tenho desconcentração. Porque, veja bem, eu não estou desfazendo a entidade. Eu estou pegando aquela entidade que já existe e estou apenas desmembrando. Eu estou criando órgãos que vão representar determinadas classes ou situações. Pô, pensa no seguinte, cara. A própria Presidência da República, quando se divide em ministérios, aliás, a própria presidência é um órgão. Os ministérios são órgãos. Secretarias estaduais são órgãos. Secretarias municipais são órgãos. Então, se pensar bem, toda vez que a sua banca chegar e falar, dentro da mesma pessoa jurídica, na composição que já existia, ele apenas se reorganizou, gerou unidade, gerou filiais, não vai usar esse termo, tá? Mas é só para você conseguir visualizar, mas gerou pequenos braços da instituição, na verdade criou órgão. Quando cria órgão, é uma forma de chegar mais próximo à sociedade, facilitar acesso àquele serviço. Mas não quer dizer que aquelas entidades possuam personalidade jurídica. Por isso que é o legal. Olha só. Quando eu tenho centralização, é a entidade pessoa jurídica prestando serviço. Quando eu tenho desconcentração, é a entidade pessoa jurídica criando órgãos que não possuem personalidade jurídica. E, cara, ficou confuso. Amigo, pega o vídeo Teoria do Órgão. Daí você vai ver tudo sobre órgão público e não vai ficar dúvida para você. Beleza? Agora, o mais legal, descentralização. Se você viu o vídeo de direta e indireta, você lembra da historinha da empregada? Pois é, a mulher chega e fala, vamos contratar uma empregada. Chata pra cacete, né? Tudo bem. A descentralização ocorre a partir do momento que você tem a transferência de
atribuições ou de atividades para administração indireta. Então, na verdade, é a administração direta quando cria administração indireta. Olha a dica. Centralização, administração direta. Descentralização, administração direta criando indireta ou também passando atribuição a particular, que pode ser a indireta que o faça também, não tem problema nenhum, tá? E quando você fala em desconcentração, você tem administração direta ou indireta, tanto faz, se reorganizando dentro da própria pessoa jurídica. Tá, então fala para mim sobre descentralização. Quando eu tenho administração pública direta criando a indireta ou dando a um particular o direito de agir em seu nome através de licitação, que é obrigatório para a administração pública em atividades, serviços públicos, né? De acordo com o artigo 175 da Constituição, naturalmente eu tenho um processo de descentralização. Por quê? Você lembra? Existe hierarquia entre eles? Não. A administração direta ela age com controle sobre a indireta, mas ela transfere para a indireta a responsabilidade. A questão é você lembrar o seguinte, essa responsabilidade ela pode ser transferida através de descentralização por outorga legal ou descentralização chamada de delegação por colaboração. Tá, beleza. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Quando eu tenho administração direta criando administração indireta, necessariamente eu estou transferindo para a próxima entidade titularidade e execução daquela atividade. Por exemplo, quando a União recebe a atribuição de cuidar da Previdência e ela cria uma entidade chamada INSS, eu dou titularidade e execução ao INSS para reger essa área. Quando eu digo que a União tem que tratar o assunto de mercado financeiro e eu crio o Banco Central do Brasil, né, eu, consequentemente, acabo criando uma entidade que recebe a estruturação de ser, né, receber titularidade e execução daquela atividade. Quando eu tenho que te dar cultura e eu resolvo criar para a cultura, por exemplo, a Ancine para cuidar do cinema, eu tenho administração pública indireta, outorga legal, titularidade e execução. Agora, existem casos que a administração pública pode reger um particular, pode passar por um consórcio de pessoas jurídicas particulares, né? Pode ser uma empresa particular, pode ser uma entidade particular que venha prestar determinado serviço para você. E eu vou fazer isso através da chamada delegação ou da chamada concessão e permissão. Né? Delegação através de concessão e permissão. São os concessionários, os permissionários, que a gente conhece carinhosamente como delegatários. Esses são os particulares que por um vínculo específico com a administração pública, miserável que seja, mas um contrato feito com a administração pública, o permite agir em nome, ou um ato administrativo, dependendo do caso, quando for uma autorização. Mas o permite agir durante aquele período daquela forma dentro da administração pública. Então, na verdade, quando você for estudar serviços públicos, você vai ter que estudar muitos delegatários. Nos delegatários, eu transfiro somente execução. Eu não tenho transferência de titularidade. Deu para sacar, meu povo? Então, olha só que coisa tranquila. Centralização é a administração direta prestando serviço diretamente à sociedade. Desconcentração, direta ou indireta, quando eles se desmembram, criando órgãos. Isso é legal, desmembramento, órgãos públicos, entidades sem personalidade jurídica. Isso é desconcentração. Descentralização, quando a administração direta cria indireta, que é a chamada outorga legal, quando eu transfiro titularidade e execução, ou quando a direta transfere a um particular, através de delegação por colaboração, que eu passo somente a execução, continuo sendo titular da causa. Tá tranquilo? Então, assim, de uma forma bem simplista, e que alguns professores não gostam quando eu faço essa maluquice aqui, para mostrar que é fácil e que não é difícil para você resolver uma questão dessa. Então, fica no próximo vídeo aí, para a gente se encontrar de novo e você mata a saudade dessa pessoa nojenta que sou eu. Grande abraço.